Olá, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Se ainda não é inscrito e está conhecendo o canal hoje, eu peço gentilmente que se inscreva, que ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar nos ajudando a fortalecer e a divulgar os conteúdos que produzimos e aqui disponibilizamos para vocês. Hoje vamos contar com detalhes o caso Suzanne von Richthofen, a moça que, com a ajuda do namorado e do cunhado, orquestrou o assassinato dos próprios pais. É logo depois da vinheta. Antes de contar como foi aquela trágica noite, precisamos dizer que a família von Richthofen era uma família normal, como qualquer outra de classe média alta. Eles viviam numa casa confortável no bairro de Campo Belo, em São Paulo. Manfred von Richthofen nasceu na Alemanha, era o filho neto do lendário piloto da Primeira Guerra Mundial, conhecido como Barão Vermelho, e foi assassinado quando tinha 49 anos. Marisa era psicóloga. Manfred Albert von Richthofen e Marisa se conheceram na década de 1970, quando ela cursava medicina e ele fazia engenharia na Universidade de São Paulo, a USP. Depois do casamento, foram estudar na Alemanha. Na volta, ele começou a trabalhar para empresas privadas até chegar a Dessa, a estatal que cuida de estradas em São Paulo. Quando voltou da Alemanha, Marisa abriu um consultório de psiquiatria. Suzanne nasceu em 3 de novembro de 1983. 4 anos depois veio o caçula, Andrés. Suzanne viveu uma infância normal e recebeu ótima educação em casa e nas escolas que frequentou, uma delas considerada inclusive de elite. Ela ganhava mesada generosa dos pais e passava as férias com a família na Europa. Em 1999, aos 16 anos, Suzanne conhece Daniel, apresentado por um amigo em comum. A princípio, os pais de Suzanne não se opuseram ao relacionamento. Eles demoraram 5 meses para perceber que a filha gastava muito com o namorado. Namorado esse que não trabalhava nem estudava. Desconfiavam ainda que a moça consumia drogas em sua companhia. O pai proibiu o namoro e impediu que Daniel frequentasse a casa von Richthofen. Suzanne passou a namorar escondido do pai e começou a faltar às aulas para se encontrar com Daniel. Ela saía do colégio onde estudava e ia de táxi para a casa do namorado. Assim que foi aprovada no vestibular para o curso de Direito, na PUC, em São Paulo, Suzanne ganhou um carro do pai e as visitas ao namorado se tornaram mais frequentes. Em lugar de ir para a faculdade, na maioria dos dias a garota chegava à casa do namorado por volta ali das 7h30 da manhã e só saía à noite. 6 meses depois, o pai descobriu que o namoro não havia sido interrompido, como imaginava. Ficou furioso e decidiu mandar a filha para viver com parentes no interior da Alemanha. Suzanne não aceitou e, depois de uma briga feia, parou de falar com o pai. Preocupado, Manfred passava quase que diariamente no local onde Daniel morava para ver se o carro da filha estava por ali, quando, claro, deveria estar na faculdade. É bom dizer que o mundo de Christian e Daniel era bem diferente do de Suzanne. Eles eram de uma família de classe média baixa, o pai um funcionário público aposentado e a mãe ajudava no orçamento dando aulas de pintura. Moravam em um pequeno sobrado, numa vila, num bairro da zona sul de São Paulo, onde Christian e Daniel eram vistos como jovens problemáticos. Os vizinhos contam que, desde a adolescência, os irmãos consumiam drogas e se envolviam com o tráfico. Apesar de não trabalharem, Christian e Daniel tinham carros novos e usavam roupas de grife. Em determinado momento, para escapar de traficantes que o ameaçavam de morte, Christian mudou-se para a casa da avó, em outro bairro. Daniel, esse teve problemas de aprendizado na infância, largou cedo os estudos e tinha dificuldade de pronunciar certos sons. Sua única habilidade era o aeromodelismo e chegou a ganhar prêmio pela qualidade de seus modelos. A má influência do namorado ficou evidente quando Suzanne começou a se drogar com maconha, êxtase, éter e cola. Suzanne, então, fingiu ter rompido o namoro e se reaproximou dos seus pais. Passou a conversar mais com a mãe e a sair com o irmão, o que na verdade era um pretexto para encontros furtivos com o namorado. A uma amiga, Marisa contou que a filha havia voltado a ser a menina maravilhosa que era antes de conhecer Daniel. Infelizmente,
era apenas uma parte do plano para assassinar os próprios pais. Segundo o levantamento da polícia, o assassinato do casal foi planejado 2 meses antes por Suzane e Daniel, que depois de matar Manfred e Marísia, pretendiam aproveitar a herança para viverem juntos. O crime foi cometido pouco depois da meia-noite do dia 31 de outubro de 2002. Acompanhada de Daniel e Christian, Suzane estacionou o seu carro na garagem de casa e foi verificar se os pais estavam dormindo. Desligou então o sistema de alarme e acendeu a luz do corredor para facilitar o acesso ao casal. Ela ainda pegou luvas cirúrgicas que pertenciam à mãe e as meias femininas que os assassinos usaram, para cobrir o rosto. Daniel matou o pai da namorada, seu irmão, a mãe, que ainda tentou defender-se e teve as suas mãos fraturadas com os golpes. Christian terminou por matá-la por estrangulamento. O revólver de Manfred foi colocado ao lado do seu corpo. Enquanto os pais eram mortos, Suzane se apropriou do dinheiro guardado na biblioteca, $5.000 e R$8.000. Após o crime, ela e o namorado foram a um motel numa tentativa de forjar um álibi. Depois foram buscar o irmão dela, André, de 15 anos na época, que estava numa casa de jogos eletrônicos. Ao chegar em casa, ela simulou um choque com a morte dos pais e chamou a polícia. A farsa ficou evidente a partir de contradições em que caíram os suspeitos. A convicção se reforçou quando a polícia descobriu que o irmão do namorado da moça, Christian, pagou em dólares por uma motocicleta apenas 10 horas após o crime. Confrontados com os indícios, os assassinos confessaram. A polícia paulista apresentou, então, os autores do duplo homicídio. A filha do casal, Suzane von Richthofen, de 19 anos na época, seu namorado Daniel Cravinhos, de Paulo e Silva, que tinha 21, e o irmão dele, Christian, de 26 anos. Suzane disse à polícia que matou os pais por amor, pois eles se opunham ao namoro com Daniel. Mas o que transformou uma banal desavença familiar no crime odioso foi a vida dupla de Suzane, seu envolvimento com o mundo de delitos e drogas dos irmãos Daniel e Christian. O vai-vem na prisão começou em junho de 2005, quando ela foi liberada pelo Superior Tribunal de Justiça. A garota deu entrevista à TV, passou férias no litoral paulista, mas voltou a ser presa em abril de 2006. Suzane e os irmãos Cravinhos foram condenados em julho de 2006 a cerca de 39 anos de prisão cada um. Por se tratar de um crime hediondo, as apelações após a condenação foram negadas. Essa foi a história de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo caso.